Bom dia! Eu quero estar aqui com os irmãos novamente e desta feita eu quero estar falando sobre o valor das instituições, o valor das associações e das convenções. E quero dizer também sobre o valor da comunhão. Uma comunhão sem vínculo, como no princípio era, e uma comunhão muito boa que havia entre a igreja primitiva e os apóstolos. Claro que havia falhas, tanto na igreja, como havia falhas também na comunhão da igreja. Mas os apóstolos sempre primaram ou privaram-se de estar envolvidos nessas confusões, mas sempre aconselhando a igreja a viver segundo a vontade de Deus. Podemos dizer que os apóstolos, pelo menos os que escreveram as cartas, foram perfeitos, no qual se dedicaram e deram lugar ao Espírito Santo para essa boa obra de Deus, a sua igreja. 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1, diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E essa carta se dirige aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele diz no versículo 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes a se revelar no último tempo. Vou parar aqui esse primeiro tópico e hoje a mensagem é: associações, convenções
E parcerias evangélicas, elas são boas, elas servem para qual finalidade e quais são os que são favorecidos por ela. São boas, né? A igreja não pode estar sozinha, isolada. Hoje a igreja se reúne em denominações, em convenções, em associações ou em parcerias. Agora, o seguro da associação, das convenções e daqueles que fazem parte, são associados a elas, existe a ética, né, de respeito entre um e outros, pelo menos na exterioridade. Não deve exteriorizar-se a falta de respeito, não deve exteriorizar-se a falta de consideração dos seus internos, porque é uma associação, é uma convenção, é uma parceria, e todos têm ali um decreto que os obriga a cumprir essa parte de respeito. Não fazendo, são expulsos e são considerados excluídos daquela associação, e um edital é passado para toda a sua associação e para os seus membros em todos os locais, que aquela pessoa foi excluída do meio e não mais faz parte. Então essa pessoa, dentro daqueles meios, ela não é recebida, não é bem recebida, e se visitar, não será muito ali favorecida, porque ela desassociou. Nós vemos que cada associação, cada convenção, cada parceria, ela prioriza aos seus internos, seus associados, e defende esses associados. E isso é uma boa forma, porque é um pacto, é uma relação contratual para os associados. E é claro, deve ser feito isso. Há um valor que se contribui mensalmente, anualmente, para estas convenções e essas associações, um valor que é pedido a cada um dos seus associados. Esses associados, eles também estão dentro dos patrimônios dessas associações, estão dentro dos trabalhos que são dirigidos por essas associações ou por um dos seus associados. Ele tem essa parceria de pedir recursos a essas associações. Mas a Igreja de Cristo, ela era uma associação. A igreja primitiva, quando começou, antes de Roma privatizar tudo para ela era uma associação? Sim, primeira associação direta com Cristo, a associação com o Espírito Santo e a associação com aqueles que Deus levantou, os apóstolos, e a associação com aqueles que os apóstolos indicaram para pastores, bispos, anciões. A associação era essa. Não era uma associação de vínculo comercial, não era uma associação estatal e não era uma associação ligadas a coisas particulares e divididas entre si, uma aqui e outra ali. Todos trabalhavam num só propósito, numa unidade só de comunhão, porque era uma associação que era submissa ao Espírito Santo, à palavra de Deus, submissa aos seus líderes apóstolos, que foram exemplo, e essa associação estava ligada nesse sentido. Não tinha vínculo comercial, não tinha CNPJ, não tinha Estado, embora que os crentes foram instruídos a se submeter às autoridades governamentais naquilo que fosse imposto, que fosse cobrança de coisas materiais, não se sujeitariam se caso eles atentassem contra o Evangelho,
e tentasse derrubar o Evangelho. Como Pedro respondeu bem, mais importa servir a Deus do que a homens. Mas hoje, no pós-modernismo da igreja, as coisas mudaram. E há várias associações, há várias denominações, no qual nós estamos sujeitos a pertencer a alguma delas. Mas pertencer como sócio corporativo ou apenas como um membro denominacional. O membro denominacional, ele não está ligado diretamente a essas associações. Ele está ligado tão somente naquele local onde ele congrega, através de um registro de livro de membros e através de assembleias, quer seja assembleias particulares ou quer seja assembleia democrática. Hoje em dia, as assembleias geralmente são feitas entre diretorias e é repassado para o restante dos membros que foi decidido. Mudou, não era assim. Todos decidiam, o assunto vinha, todos decidiam em comum, mas tem cada vez mais mudado, porque as convenções, as associações e as parcerias estão sendo prejudicadas quando todos opinam, quando todos dão palpite, as coisas têm saído do eixo. Então, estão procurando priorizar, privatizar, particularizar algumas tomadas de decisões. Nós vemos também em 3 João que João ele foi afastado do apostolado da igreja, porque não era associação, mas houve um homem chamado Diótrefes, que ele se apossou do primado, da preeminência e da liderança da igreja. E ele era um homem que tinha já algumas intenções, acredito, comerciais e de juros e de comércio. Ele não aceitava o apóstolo João ali. João diz que se pudesse estar com ele, ia lhe pôr na cara, e aconselhou os irmãos: olha, não siga o mal, siga o bem. Mas eu não sei se João chegou a ter com ele, porque as cartas de João foram escritas entre 90 e 95, alguns dizem chega até os anos 100, não tem uma data muito certa, mas parece que depois daquilo João já foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos, e dali para frente a igreja, no sentido comunhão apostólica, no sentido comunhão de irmãos em vários locais ou em locais determinados, começou a ser perseguida e a ser desmontada. Após os anos 70, na destruição de Jerusalém, os crentes também foram considerados amigos dos judeus, porque havia judeu dentro da igreja e os judeus estavam tramando contra Roma, e por isso Jerusalém foi destruída, e a igreja também começou a ser perseguida, porque foi levantado calúnia entre os próprios judeus contra a igreja, dizendo eles também estão contra Roma, eles também não aceitam Roma, e enfim, uma confusão total. Muitos crentes também morreram e outros foram perseguidos e dispersos, como a carta de Pedro no início. Nós vimos que a carta de Pedro é aos dispersos, naqueles locais que estão mencionados no capítulo 1, no versículo 1. E assim, a associação é boa, mas cada associação, ela prioriza a si mesmo e os seus associados. Ela não está para qualquer pessoa que não é membro corporativo dela, mas que só apenas participa em um dos núcleos dela, em vários lugares. Esses que participam só de algum núcleo, de algum local dela, eles não são associados, eles não terão uma defesa direta da associação em favor dele. Se ele tiver alguma defesa, ele terá que ter dentro do âmbito local onde ele congrega, e junto ali com irmãos, e talvez numa comunhão, para defender de alguma acusação, de alguma calúnia, ou enfim, de algum
coisa que possa ser resolvida tanto na falta de emprego, ou, talvez na dificuldade da vida. Esses irmãos naquele local é que devem estar ajudando os associados daquela denominação local. E hoje é assim, quando uma pessoa que lidera aquele local é membro da associação, a associação vai defendê-lo. Ainda que ele esteja errado, eles podem até tirá-lo, afastá-lo, pode enviar outro a pedido dos membros locais, mas sempre vai ser defendido os seus associados. Quer certos, quer errados, eles serão defendidos porque é uma questão interna dos associados dessa convenção, dessa associação, dessa parceria. Portanto, ser associado de uma convenção, ser associado de uma parceria, ser associado de uma associação, no caso religiosa, gospel, evangélica, é bom? Sim, é bom para aqueles que estão ligados para ela diretamente. Para quem está fora, não seria tão benéfico, tão prioridade para ele, porque os interesses primeiro são dos seus associados e líderes e aqueles que participam com ela em qualquer evento convencional ou local pelo qual um dos seus líderes ou seus associados estejam administrando. Esses são os que vão ser o benéfico. Os outros não vou dizer que são apenas números, mas são apenas pessoas ligadas àquele local. E toda decisão deve ser tomada naquele local. Mas se a associação, a parceria, a convenção tiver que tomar a causa dessa liderança, ela vai tomar a causa dele e vai tomar a causa naquele local também, porque vai priorizar os seus decretos, seu estatuto, os seus acordos naquele local também, porque para não se perder os propósitos convencionais. Assim, se você ou eu ou qualquer outro são simples membros de um podemos dizer, um trabalho local, nós só temos realmente direitos dentro daquele trabalho local. E direitos que talvez não sejam prioridades ou não sejam enfáticos ou considerados importantes. Você pode ser, dependendo conforme for, afastado, excluído, se não estar de acordo com aquela liderança local e de acordo com aquela convenção, parceria ou associação pelo qual está fazendo parte a reunião local onde você participa. E assim são as convenções, são as associações e são as parcerias. Elas defendem primeiro os seus interesses. Os outros que estão em seus locais, ou esses locais não foram devidamente construídos por eles, mas foi construído num trabalho daqueles membros locais, debaixo de uma liderança que pertencia a ela, ou não, mas se eles estão ali à frente, eles vão também estar atento a estas coisas. Segue-se assim, gente, toda denominação, convenção ou parceria. Isso é praticamente mundial, pelos decretos do CNPJ, pelos decretos do governo, pela liberdade religiosa. Cada um defende o seu quinhão, cada um defende seus interesses. Se você for injustiçado em um local, se você for tirado para fora porque está considerado por eles em desacordo com a liderança ou desacordo com essa convenção, com essa associação, essas associações
quer estejam certas, quer estejam erradas, elas vão defender primeiro seus interesses. Então não se admire se isso acontecer contigo. Sirva a Cristo, sirva ao Senhor Jesus e é a Ele. A nossa associação primeiro é com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A nossa associação é com todo aquele que congrega com a Bíblia. O que é congregar com a Bíblia? Tem a Bíblia como o seu direcionamento. Você congrega com a Bíblia, quer dizer, você lê a Bíblia, você ora mediante a leitura da Bíblia, você intercede a Deus mediante a leitura da Bíblia, você fala mediante a instrução da Bíblia, você ouve segundo a instrução da Bíblia, você congrega primeiro com as Escrituras, com a Bíblia, e depois você vai congregar com aqueles que também têm comunhão com as Escrituras. É difícil você ter comunhão com alguém se ele não tem comunhão com a Bíblia, porque essa comunhão é desfocada. Nós, os crentes, temos comunhão, sim, uns com os outros. Quando falamos de Bíblia, quando enfatizamos a Escritura, quando testemunhamos de Cristo, quando testemunhamos da doutrina, quando testemunhamos dos interesses da igreja que foi dado pelos apóstolos, quando temos comunhão com a doutrina apostólica, então nós estamos congregando com as Escrituras e depois com todos aqueles que examinam as Escrituras. Por isso que todo cristão, quando ele encontra alguém que fala de acordo com as Escrituras e ele concorda, ele tem comunhão com essa pessoa, ele pode conversar porque ali vão se edificar. Eu deixo essa mensagem, é curta, né? E que Deus abençoe a todos nesse dia. Dias estranhos, denominacional, dias estranhos convencionais. E assim, gente, se cuida que o vírus está por aí e use máscara sim, tome as vacinas, porque diz que haverá um período aí de carnaval e de maior liberdade, onde os povos estarão juntos, muitos não estão se cuidando, principalmente as pessoas de idade, as pessoas que têm doenças prévias, né? Porque a vacina deu resultado, ela atenua o vírus, mas ela não ela é um paliativo. Então, cuide da saúde sim, cuide do estado que pode causar choque térmico, né, entre frio e quente. Deus nos permitiu estar aqui, até quando Ele quiser, e se Ele permitiu, a gente também deve estar se cuidando, que isso não é pecado. Cuidar do corpo significa também cuidar da saúde. Apresentar o corpo a Deus é apresentar também a melhor forma de uma saúde ao qual nós cuidamos. E enfim, todas as coisas. Apresentar o nosso corpo a Deus, nos guardando do pecado. Romanos 12, 1 e 2. Deus abençoe a todos e continue olhando os nossos vídeos, se inscreva no canal e, enfim, não são vídeos profissionais, mas com certeza tem algo para aproveitar para a sua vida espiritual e sua vida secular. Obrigado, em nome de Jesus.